Maravilha, maravilha. Mais um Monte Webcast, o podcast do Pesadão. E como o Iago falou ali nos bastidores, uma das convidadas mais difíceis de a gente conseguir trazer, porque ela estava aqui do lado aqui, né? É difícil para não dizer o contrário, né? Ela estava aqui gravando e a gente conversando nos bastidores, fechamos aqui um bate-papo. Thalita, né? Nutricionista Thalita está aqui conosco. Oi, gente. Né? Você me raptou. Tinha toda uma tarde, um happy hour para curtir. Né? Um cafezinho. Eu atrapalhei um pouquinho. Foi um prazer. Pra gente, porque o papo era relevante, né? A gente... vocês estão me acompanhando pela rede social, a Iris Basílio e Eloá Cristina, que são dois entrevistados que estiveram aqui, elas se uniram para que eu tivesse uma vida mais saudável, né? Então elas estão me pegando no meu pé, estão perguntando se eu estou emagrecendo e tudo mais. Então tudo que tem ligação a emagrecimento, a gente acaba tendo um olhar diferenciado para a gente poder tirar proveito. Eu vi que você tem algumas falas que são diferenciais. Não é só uma profissional querendo ganhar vida. Você tem coisas a acrescentar. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, primeiro, quem é a Thalita, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho melhor. Então, quem é a Thalita, né? Eu sou Thalita Soares, sou nutricionista e formada já há 4 anos. E dentro desse processo, né, de desenvolvimento profissional e pessoal, eu entendi que emagrecer, fazer com que um paciente meu, de fato, consiga emagrecer, primeiro a gente tem que entender que não depende de força de vontade, tá? A força de vontade, ela é muito limitada. Então, existem questões que precisam ser trabalhadas dentro desse processo de emagrecimento que vão além do pode ou não pode comer. Então, quando você me pergunta quem é a Thalita, eu sou uma nutricionista que eu procuro, de fato, transformar vidas, fazer com que minha paciente ou meu paciente emagreça, mas através do autoconhecimento. Porque, senão, você já viu alguém preso que não queira liberdade? Não tem. E muitas vezes as pessoas elas buscam emagrecer através de regras externas, né? Então, o que o outro tá fazendo, o que o outro disse que pode, o que funciona aí para emagrecer. E não é assim que funciona. Até porque tem cada indivíduo tem a sua individualidade. Exatamente. Então, a gente tem que entender que esperar que o outro, que a força de vontade, né, ela se mantenha, né, que esperar que, eu só dependo da força de vontade para emagrecer, aquela pessoa que emagreceu devido à força de vontade, não é sobre isso. E aí, na sua fala agora, você falou assim, que tem 2 mulheres, né, me incentivando a emagrecer. Só que eu te pergunto, qual a importância do emagrecimento para você? Antes de vir delas, nessa cobrança para o seu emagrecimento, você tem que entender, ter clareza. A clareza vem de dentro de você. Isso sim, porque olha só, o que é motivação? Motivo com ação. Motivos para agir. Então, você tem que ter clareza qual a importância do seu emagrecimento. Porque se tentar emagrecer só por questões externas, porque o outro está cobrando, dificilmente você vai conseguir se manter nesse processo. Então, entrando até nesse mérito, na verdade, uma das meninas trabalha com a parte de neurociência e ela fala que é a rainha dos medos. E um dos meus medos é a questão do envelhecimento. Na verdade, o envelhecimento, para mim, se Deus inventou uma coisa que eu contesto, é o envelhecimento. Porque a gente vai perdendo... A gente ganha muito maturidade, a gente ganha clareza, a gente ganha experiência, mas a gente perde muitas outras coisas. Então, é uma coisa que eu não gosto, não me vejo velho. E aí ela falou sobre uma fala dela, foi que quando a gente tem medo da velhice ou não enxerga a velhice, você acha que vai morrer cedo e se auto-sabota para que você possa fazer aquilo que você tem que fazer. Desfrutar melhor da vida, né? De uma forma geral, ela até está certa, porque assim, eu não me privo de comer nada, não me privo de fazer nada. Porém, eu também não faço nada, não tenho um hábito, né? Não botei na minha rotina
coisas mais saudáveis, tanto na comida quanto atividades físicas, né? Então, é mais nessa questão. E aí, no caso, elas me alertaram para que eu pudesse ter uma vida mais saudável para ficar mais próximo dos meus familiares por mais tempo. Sim. E aí, você tem que entender de onde vem esse medo do envelhecimento. O que você viu, ouviu, presenciou, para que, de fato, gerasse esse medo. Não precisa me responder, mas que gerasse esse medo do envelhecimento, né? Provavelmente algum adulto que envelheceu de uma forma não tão legal e você acabou utilizando isso, não quero envelhecer. Então, assim, existem gatilhos que fazem você ter medo de envelhecer. E atrelado a isso, você tem que pensar o quê? Qual é a forma? Existem diversas formas de envelhecer. Você quer envelhecer da melhor forma ou você quer envelhecer da pior forma? Eu posso escolher o tipo de envelhecimento. Existem questões, sei lá, alguma doença que pode surgir, mesmo eu tendo uma alimentação super saudável, eu posso ter alguma doença. Mas eu tenho que entender o que eu fiz por mim. O que eu fiz de melhor que eu poderia fazer? Né? Porque, vai que eu tenho uma doença, então só porque vai que eu tenho uma doença eu vou me tratar de qualquer jeito? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento e antes de ter esse entendimento, se pergunta o que está gerando esse medo em mim? Porque isso pode ter vários... desenrolar em outras questões da sua vida, né? Porque existem pessoas que falam que o medo e a dúvida é ruim. Só que sentir medo não é ruim, sabe por quê? Porque o medo e a dúvida, eles ampliam o nosso canal de visão. Quando a pessoa ela não tem medo ou quando ela não tem dúvida, ela só faz. Então, assim, a gente tem que reconhecer nosso medo e entender, identificar o porquê desse medo. Entende? Então, assim, ter medo e dúvida não é ruim. Agora, você tem que pegar esse medo e olhar de maneira positiva. O que ele tem agregado à sua vida? A dúvida... ela é muito interessante para ser utilizada como uma pausa. Quem não tem dúvida só faz e acaba se arrependendo. Agora, a pessoa que tem dúvida, ela consegue, peraí, vou analisar a situação, entendeu? Mesmo que ela vá, ela olhou, ela observou antes. Então, assim, a gente não precisa ter medo do medo, entende? A gente tem que entender isso. Porque, por ser nutricionista, eu entendo que não adianta falar só sobre questões alimentares, sem entender o indivíduo. Porque da mesma forma que você tem esse medo, e esse medo faz com que, de certa forma, você queira desfrutar a vida, né, os prazeres da vida, aí a gente pode pensar na alimentação, né, comer coisas prazerosas, a gente tem que entender também que existem vários gatilhos por trás de uma crença sua. Porque o seu medo nada mais é do que uma crença. A crença, ela gera pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos e emoções e geram seus comportamentos. E de onde vêm essas crenças? Tem uma frase de um psicólogo que eu acompanho que ele fala assim: todo mundo nasce autêntico e morre cópia. Sabe por quê? Porque nós somos réplicas dos nossos, principalmente das nossas relações primárias, né? O que nossos pais, nossas mães vivenciaram, a gente acaba replicando. A gente replica comportamento dia após dia. A gente não percebe, mas a gente está replicando. E isso vai tanto para as questões financeiras, amorosas, quanto para a sua forma física. Entende? Então, assim, quando eu falo que emagrecer é olhar para dentro, é exatamente isso. Identificar os seus gatilhos. Porque você provavelmente tem esse gatilho do medo, mas tem outras questões envolvidas que fazem você chegar no peso de hoje, entende? Então, assim, olha pra dentro. Nem tudo é sobre comida. E assim, eu vejo, você meio que brilha os olhos quando fala dessa forma, e você vai discorrendo a sua tese, né? Mas eu queria entender de onde saiu essa paixão, né? Porque para você hoje ser uma nutricionista, buscar nutrição, por que você descobriu a nutrição e está hoje trabalhando com isso? Então, eu sempre tive uma relação muito complexa com o meu corpo, né? Então, assim, eu tive uma infância que eu fui gordinha e a minha mãe, pra você ter uma ideia, né? A minha mãe é baixinha, eu sou alta, né? Você viu? Tenho 1,70 m de altura e minha mãe 1,5 m. E eu sempre fui grandona, sempre fui grandona. E aí eu lembro, né, tem algumas situações na minha infância que a minha mãe comprava roupa e não dava em mim, entende? Então, assim,
Porque a criança, ela nunca se enxerga gorda ou magra. Ela começa a criar essa percepção através do que o outro diz sobre o corpo dela, entende? Porque a criança ela não tem noção se ela tá gorda ou magra. Ela vai criar essa percepção através do que o pai fala, o que os amigos falam. Aí ela começa a se olhar, opa, eu sou diferente, tá alguma coisa. Porque por ela própria, ela não tem essa percepção, né, da questão da autoimagem. Não tem isso na criança. E aí eu tive muito isso, né? Minha mãe sempre falava, comprei isso, não deu em você. E então, desde ali da minha primeira infância, que a gente chama o primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos de vida, tem muita questão, bloqueios maternos interferem na autoaceitação do corpo. Então, se você não tem uma boa relação com a mãe, isso pode desenrolar na sua vida adulta uma dificuldade em se aceitar. Tá? Isso em termos psicológicos, tá bom? Então, assim, não é a maioria, mas existe uma grande correlação nisso. Da mesma forma que o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, tem muita questão do pai, né? E o pai tem a correlação da autoconfiança. Então, pessoas que têm bloqueios paternos, geralmente são pessoas mais tímidas, pessoas que têm dificuldade em se expressar, pessoas que têm uma baixa confiança. Então, geralmente são pessoas que começam uma coisa e param, né? Então, assim, comigo foi uma questão da ausência paterna e a minha mãe, ela sempre falava muito do meu corpo. Então, na adolescência ali, eu tive estirão da adolescência, emagreci naturalmente, só que eu tinha muito medo de voltar a engordar. Então, assim, eu já fiz várias loucuras, né, pra me manter magra. Então, ninguém nunca me viu gorda, além da fase da infância ali, né? Mas na minha adolescência, se você pegar uma foto minha, você vai ver, Thalita, mas você tá magra em todas as fotos. Porque ninguém sabia o que eu fazia pra me manter magra, entende? As punições que eu fazia, as privações, tudo que eu fazia com o meu corpo, não só no meu corpo físico, mas na questão emocional. Então, eu brigava muito comigo mesma. Então, hoje, Thalita, nutricionista, eu consigo identificar que eu tinha um comer transtornado, eu sentia muita culpa depois de comer, eu me privava e ao mesmo tempo eu tinha episódios de compulsão alimentar. Então, assim... Chegou a fazer aquela situação que a pessoa põe o dedo na verdade? Já tentei, mas eu nunca consegui. Assim, já tentei, eu lembro que eu lembrava, tanto que eu cresci, a minha adolescência foi cercada do Rebelde, né, naquela seriado, né? E aí eu lembro que tinha uma na série que ela tinha bulimia. Eu lembro muito bem disso. Então, eu cheguei a tentar, mas eu nunca consegui vomitar. Mas eu conseguia muito bem ficar sem comer quase nada durante o dia, né? Eu conseguia fazer isso. Mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, né? Que eu me privava dessa forma, eu acabava tendo compulsão alimentar. Minha mãe várias vezes, tipo, fazia um pudim no domingo, saía pra trabalhar na segunda, o pudim acabava, porque eu passava o dia todo ali comendo pudim. Então, assim, hoje eu consigo identificar esse meu comer transtornado, só que na adolescência, naquela fase, não entendia, não tinha esse entendimento. Noção. E aí eu fui pra nutrição, pensando que a nutrição ia me... Na verdade, eu fui pra nutrição pensando... Agora eu vou saber o que tem que fazer pra me manter magra. Agora eu vou saber o caminho, né? Vou ser nutricionista, então eu vou me manter magra sem nenhum problema. Então, através da nutrição, eu vi como se fosse a minha salvação para tudo aquilo, né? Eu ia aprender a lidar com a alimentação, com as calorias, e seria o suficiente. Só que ao longo do caminho, eu percebi que não basta saber só sobre comida. Você tem que identificar os gatilhos que te fazem comer, né? Você tem que entender qual a sua relação com a comida, com o seu corpo, com a sua autoimagem, né? Então, assim, muitas mulheres, até mesmo lindas, que a gente vê assim... que tem um perfil que a sociedade, né, um perfil físico que a sociedade impõe, que tem uma autoestima muito baixa. Porque o que é autoestima? Autoestima significa auto vem de dentro, né? Esse auto é com U. Auto vem de dentro. Estima é valor. Autoestima significa autopercepção de valor sobre si mesmo. E muitas vezes a gente vive para agradar o outro. Então, muitas mulheres têm um corpo escultural, mas... elas estão ali para agradar o outro. Então, não consegue, não tem equilíbrio, elas não têm uma autoestima, entende? Então, assim, eu, durante muitos anos da minha vida, eu tinha uma autoestima super baixa, mesmo com um corpo padrão, né? Eu sempre me sentia incapaz, insuficiente, eu tinha uma autoestima muito baixa, e hoje em dia, tanto que hoje em dia eu
trabalho com mulheres, né? Hoje em dia meu público é um público específico para mulheres. E dentro do emagrecimento, desse processo de emagrecimento, eu trabalho a autoestima, desenvolvimento da autoestima, porque a autoestima, ela não é ter ou não ter. Você constrói essa autoestima dia após dia, entende? Então, assim, e aí quando a gente pensa em autoestima, o que a gente tem que entender? Que autoestima depende de alguns pilares, tá? Pensa que para ter autoestima, eu preciso de amor próprio. Então, o amor próprio é o tampão dessa mesa. E aí, a partir disso, eu preciso ter os pés, o que sustenta essa mesa. Então, eu preciso ter habilidades sociais, eu preciso ter grupo de apoio, eu preciso ter autoaceitação e eu preciso ter autoconfiança. Se eu não tiver essa base, eu não consigo ter amor próprio, eu não consigo ter autoestima, entende? Então, assim, a autoestima não é só porque uma mulher ou um homem é saradão ou tem um corpo escultural que ele vai ter autoestima. Se os pilares não tiverem equilíbrio, não tem autoestima, entende? Então, a autoestima não é sobre a forma física da pessoa. A autoestima é essa relação de percepção de valor. E tem muita gente que não tem essa percepção de valor. Depende do outro, da aprovação do outro para se sentir, né, bem. Isso acontece muito. Sabe esses homens que têm necessidade de ter um carrão? Sim. O carrão é só uma forma que ele encontrou ali para aumentar a autoestima dele, porque na verdade ele tem uma autoestima baixa, então ele precisa de algo maior ao lado dele para ele se sentir superior, entende? E a gente vê isso em várias outras questões, né, na nossa vida. Então, e pra gente melhorar nossa autoimagem, a gente precisa desenvolver, trabalhar essa autoestima. Você, mais de uma vez, você falou sobre a questão da relação da comida no emagrecimento. Por que você desenvolveu essa tese? Como é que foi essa construção? Então, durante os atendimentos, o que acontece? Eu sou corredora, então eu terminei a faculdade pensando que eu seria nutri esportiva, porque eu já fiz meia maratona, esse ano tô me preparando pra maratona. Então, eu amo corrida, assim, eu falo que a corrida é minha terapia, eu viajo quando eu corro, assim, eu fico em outra dimensão, eu gosto muito de correr. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fiz até um TCC voltado para corredores de rua amadores, e fiz todo um trabalho, né, de estratégia nutricional, e eu acreditava que eu seria corredora, nutricionista esportiva. E aí, quando eu comecei a atender, eu comecei a perceber que existiam outras questões dentro desse contexto nutricional que impediam a minha paciente de emagrecer. E aí, muitas vezes, questões relacionadas com a autoimagem, acontecia algum problema no trabalho, com o marido, no relacionamento. Então, são várias variáveis que acontecem ao longo do processo de emagrecimento que tiram o foco, né? Então, assim, a gente tem que entender que se eu não me conheço o suficiente... Só uma pergunta em cima disso aí. O processo de emagrecimento, ele tem ciclo? Ele tem tempo? Só para eu entender sobre esse contexto. Então, primeiro que o processo de emagrecimento, a gente entende que tem uma primeira fase, que é uma primeira fase que existe arrumar a casa. Então, eu tenho que identificar várias questões, né? Arrumar a casa no sentido de fazer o básico, entende? Então, qual a dificuldade em ter uma alimentação saudável, uma rotina de vida saudável, fazer atividade física, tudo isso eu tenho que implementar nesse processo, nesse primeiro momento. E aí, a partir disso, tem uma boa relação com a comida, consegue se organizar, se planejar, faz atividade, começou a fazer atividade física regularmente. A partir disso, dependendo do grau de maturidade emocional, eu consigo trabalhar com estratégias nutricionais que otimizam esse processo. Só que, assim, estratégia nutricional tem começo, meio e fim. Só que pra gente entrar numa estratégia nutricional, antes a pessoa tem que fazer o básico. E muitas vezes a pessoa não consegue fazer o básico, ela não consegue se planejar, ela não consegue se organizar, ela não consegue comer salada, ela não consegue ter uma rotina de vida saudável. Eu tô me vendo, parece que tá falando comigo. Consulta. Mas exatamente, porque não acontece só com você, entende? Acontece com a maioria das pessoas. Você estabeleceu uma rotina que é o problema. Exato. Acho que quando ela começou a falar, quando essa minha amiga começou a falar sobre essa questão de vamos fazer exercício físico e tal. Como é que você vai colocar isso no teu dia, se você já tem uma rotina? Hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, estava tudo certo. Eu procurei uma ginástica no YouTube para fazer pelo menos 20 minutos. Era uma minha organização para isso. Um dos meus chefes, que eu trabalho autônomo, um dos meus chefes ligou, preciso você em tal lugar que eu preciso que você faça uma cobertura aqui. Acabou minha situação. E eu não consegui colocar repor, né, aquela atividade durante o meu dia, depois que eu terminei com todos os meus afazeres.
Então essa é que talvez seja a grande dificuldade da maioria. Exatamente. E muitas vezes as pessoas, elas querem pro avançado, né? Seguir uma estratégia nutricional sem arrumar a casa, sem fazer o básico. Então, faz o básico. O básico, ele tem que ser bem feito. E aí, sim, a gente vai pro avançado, que seria utilizar uma estratégia nutricional. E aí, otimizou? Faz a manutenção, né? Então, assim, por quê? O que acontece? Você tem quanto... Desculpa perguntar, quantos anos você tem? 44. 44 anos. Então, são 44 anos de hábitos alimentares, rotina de vida totalmente desregrado, não saudável, dentro de um contexto de vida saudável. De novo, são 44 anos. Ainda assim, ainda que você transforme sua rotina de vida, você comece a fazer atividade física regularmente, você mude sua alimentação, você consiga emagrecer por algum período, né? Então, vamos lá, você ficou 6 meses, né? Tá, poxa, Nutra, eu tô 6 meses já super focado, já emagreci, não sei o quê. Só que são 6 meses em relação a 44 anos. Quebra o que você fez pra trás, né? As velhas crenças, elas estão aqui, elas só estão esperando a oportunidade. Estão aqui, ó. Deu mole, elas vão voltar com tudo. Entende? Então, quem pesa mais, os 44 ou os 6 meses? Os 44 anos. Eles sempre vão puxar mais. Então, assim, quando a gente pensa em implementar, de fato, um estilo de vida saudável, a gente precisa entender que existem vários hábitos, comportamentos, crenças, questões emocionais, muitas coisas precisam ser trabalhadas. E mesmo que você trabalhe, você tem que exercitar diariamente a sua mudança, porque é um estilo de vida. E existe uma questão que é muito errada ultimamente. O que acontece? O que significa dieta? Dieta, na sua origem, significa modo de viver. É o seu modo de viver, não tem prazo. É o modo que você vai viver. Só que as pessoas alimentam, né, a ideia que dieta é algo temporário. Eu vou fazer da dieta, tô na dieta, Nutri. Aí sai da dieta. Não é assim que funciona, não é entra e sai. É entender que é um estilo de vida. E aí, para esse estilo de vida funcionar de fato, você tem que ter autoconhecimento. Você tem que identificar, sabe, o que te motiva a comer. O porquê comer é mais importante do que o que comer. Antes de você agir, de fato, comer algo, se pergunta por que eu quero isso. Entende? Então, assim, as pessoas, elas agem no automático, só vão. Ai, gostoso, tô sem tempo. E uma coisa que você falou do sem tempo, né, que eu até ia falar na hora e não te cortei. O tempo, ele mora dentro das prioridades. A partir do momento que você se priorizar, você vai ter tempo. Entende? Então, assim, a gente precisa determinar. Se é um compromisso com o outro, você não falta. Então, por que você falta compromisso com você mesmo? Autossabotagem. Né? E não é só com você. É a maioria das pessoas. Que na verdade ela se engana, né? Exatamente. Então, assim, por isso que o processo de mudanças, não vou falar nem de emagrecimento em si, mas de mudanças, leva tempo. Dói. Quando a gente olha pra dentro, a gente olha pra nossas feridas e aí dói. Entende? Só que as pessoas, elas querem... o que é isso? Isso emagrece? Isso engorda? Elas só querem saber isso, porque elas têm medo de olhar pra dentro. Elas têm medo de olhar suas feridas. E aí fica buscando receitinha, milagre na internet. Não é isso. Mas aí, assim, eu acho que eu até eu não sei se você conseguiu concluir o teu raciocínio com relação à questão da comida, né? No emagrecimento. Não sei se você conseguiu concluir. Mas aonde entrou... Porque a gente conversou sobre isso também nos bastidores, que as pessoas acham muito fácil dar aquela dietinha, você vai comer isso, você vai comer aquilo, e a pessoa sai com aquela dieta satisfeita, vai pro mercado, compra, e aí muitas das vezes ela acaba não fazendo o básico, como você mesmo falou, por conta da questão da base. Aí aonde entra, e por que você começou a desenvolver a questão da mente? Então, primeiro que... quando eu decidi ir estudar mais psicologia para entender comportamento humano, então eu comecei a estudar abordagem comportamental. Dentro da nutrição existe uma abordagem comportamental. O que é uma abordagem comportamental? É entender os seus comportamentos diante da alimentação. Então, um dos comportamentos, por exemplo, só para você entender, a gente tenta melhorar a questão da mastigação. Então, tem muita gente que come rápido demais. E o comer rápido implica em quê? Na percepção da sua saciedade, porque o cérebro, ele demora cerca de 15 a 20 minutos desde a primeira garfada para receber a mensagem de que você parou para fazer uma refeição. Se você come assim, muito rápido, ou come mexendo no celular,
pensa, você não tá 100% na comida. Então, essa percepção, ela não chega completa. E isso vai prejudicar a sua saciedade pós-refeição. Você poderia ter uma saciedade aumentada, só que essa saciedade, ela é reduzida. No caso da saciedade, tu quer dizer que ela já tá satisfeita. Exatamente. Isso é satisfação, é saciedade, entende? Então, se você tá comendo, mexendo no celular, comendo muito rápido, você acaba se desconectando do que você tá fazendo. Porque pensa comigo, se você tá comendo, tá mexendo no celular, a sua atenção tá 100% na comida? Não tá. E aí, não sei se já aconteceu isso com você, mas é muito comum. De você tá comendo, mexendo no celular, daqui a pouco o prato ficou vazio e você, opa, ué, já foi, tipo, já acabou. Você nem percebeu direito que... Não degustou a comida. Exatamente. Então, falando de comportamento, a gente entende... um dos princípios aí da mastigação, mas existem outras questões dentro do comportamento alimentar. Só que eu fui mais a fundo, por quê? Eu entendo que antes de você agir, o comportamento é o final. O comportamento, ele é o final. Antes de você agir de fato, antes de você ter um comportamento, o comportamento ele é o final, ele é a ação final. Antes disso, você tem pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos e emoções. E esses sentimentos e emoções geram seus comportamentos. Então, a partir do momento que eu entendo que o meu comportamento ele é a minha ação final, eu tenho que mudar minha mentalidade. Eu tenho que mudar a forma que eu tô pensando. E aí, a forma que eu tô pensando tá relacionada às nossas crenças. O que são crenças? São verdades inquestionáveis que a gente tem, entendeu? E aí são verdades inquestionáveis para você. Você tem um bloco de crenças que provavelmente são diferentes da minha, entende? E aí, crença, não tô falando de religião, tô falando de ambiente, o que você acredita do corpo, o que você acredita da alimentação. Isso são crenças, o que você acredita? E as crenças, elas se tornam limitantes a partir do momento que elas te afastam do seu objetivo, entende? Então, se você tá tentando emagrecer, mas você acredita em algo que te afasta daquilo que realmente você quer... E pra gente saber se é uma crença limitante, você se pergunta, tá, todo mundo pensa que é assim? Por exemplo, uma crença limitante. Comer saudável é difícil. Se você acredita que comer saudável é difícil, você tem que olhar ao seu redor e analisar se outras pessoas também acham que comer saudável é difícil. Se outras pessoas acham, mas também tem gente que não acha, quer dizer que é uma crença limitante. Entende? Então, a gente tem que entender que o comportamento é o final. Existem outras questões que precisam ser trabalhadas para, de fato, você ter um comportamento que vai de acordo com o que você está buscando. Entendeu? Então, assim, entender mentalidade é sobre isso. E aí, onde vêm suas crenças? As crenças vêm das nossas relações primárias, né? A nossa relação com o nosso pai, nossa mãe, nosso ambiente. O que a gente vê, ouve, escuta, internet, rede social, como que são formadas, né, as nossas percepções. E aí, cada pessoa tem uma percepção. A crença é como se fosse um óculos. Eu tô enxergando, se o óculos é lente, a cor do óculos é rosa, por exemplo, eu vou enxergar rosa. Mas eu que tô enxergando rosa, não significa que o mundo é rosa. Eu tiro essas lentes, eu vejo o que eu quero. Entendeu? Então, a gente entender isso é fundamental para que, de fato, a pessoa consiga emagrecer, mas sustentável. O que mais tem é o emagrecimento temporário. O que mais tem... Eu atendo mulheres, um público de mulheres com uma idade mais maduras, né? E aí elas falam, Thalita, tal fase da minha vida eu consegui emagrecer, deu certo. Não deu certo. Se tivesse dado certo mesmo, você estaria magra. Por que você voltou a engordar, ganhar peso? Porque aquele emagrecimento, ele foi construído através de questões externas, não foi internas, já é um trabalho interno. Quando a gente trabalha o interno, a gente consegue emagrecer e ficar. Porque é a sua relação com você mesmo que melhorou. Eu tenho várias perguntas, isso aí a gente vai ter que ser mandar um outro podcast. Mas o que acontece, Thalita? Eu queria saber, assim, me fala um pouquinho onde ficam os seus consultórios para nossa audiência que se interessou nesse papo, né? E você que está ouvindo, quiser fazer umas perguntas, e a gente vai encaminhar, e pode colocar nos comentários aí, queremos a Thalita Soares de volta, a gente liga para ela. Gente, se deixar eu falo aqui igual uma... a gente fez uma preliminar de 25 minutos, estourou rápido. Então, fala onde estão os seus consultórios. Então, eu atendo em Copacabana, e atendo em Campo Grande, e atendo na modalidade online e presencial.
Então, assim, pra quem é da Zona Oeste, pra quem é da Zona Sul, pra quem é de outro estado, também tem pacientes de outros estados, outros países, enfim. Tem a modalidade online e tem muita gente que tem um receio na modalidade online. O que acontece? O presencial é só físico, né? Tem gente que gosta muito do presencial do olho a olho e tem gente também que gosta do presencial, mas e as medidas? Gente, medida é o final. Se você não mudar sua mentalidade, se você não reestruturar todo o seu comportamento, suas crenças, sua relação com o corpo e com a comida, você não consegue ver resultado na medida, entende? Então, não tenham receio de uma consulta online, principalmente com esse foco, com essa abordagem. Você está falando, na verdade, assim, essa tua ajuda, ela é uma ajuda meio que momentânea, que na verdade ela tá sempre, ela vai ter que ter um comportamento linear, né? Uma vez que ela oscilar, ela já está fora desse processo. É uma evolução diária, né? É você olhar para dentro e identificar suas falhas, suas dores e encarar de frente, sabe? Né? As pessoas, elas fogem muito da realidade. Por isso que a internet é tão sedutora. É dopamina aqui o tempo todo. A gente gosta disso, né? Então, assim, olhar suas dores, suas feridas, o caos, os porquês da sua vida, isso sim vai te desenvolver, não só no emagrecimento, porque assim, eu falo de emagrecimento, que é a minha área de atuação, mas quando a pessoa consegue melhorar um ponto da vida, ela melhora outras viés, entende? Então, assim, não é só sobre comida, não é só sobre emagrecimento. Ela se transforma em uma nova pessoa. Isso que a gente precisa... essa é minha fala, sabe? De transformar pessoas mesmo. Porque você vai melhorar uma área, mas automaticamente outras áreas da sua vida também vão ser melhoradas ali. Rede social, telefone para contato. Nutri Thalita Soares. E meu contato é WhatsApp 21 96697 5067, tá bom, gente? E me sigam ali na rede social, no Instagram, que é meu carro-chefe ali de divulgação do meu trabalho, tá bom? Maravilha. Fala para aquela, olhando para a câmera ali, para o teu futuro cliente, né? Dá esse salve de motivação para ele. Então, minha futura cliente... A tua. É mulher. Eu espero que você, quando decida, né, a decisão, ela é fundamental nesse processo. Então, antes de mais nada, você tem que decidir que você quer mudar. Porque a mudança, ela não depende de mim, ela depende de você. Eu só estou ali para te dar a mão ali enquanto você está passando pelo processo. Mas você que percorre o caminho. Então, você tem que ter esse entendimento que a decisão é sua. E a partir disso, assuma sua responsabilidade. Não terceirize sua responsabilidade, né, para outras pessoas, para outras situações. Então, a decisão é sua, a responsabilidade é sua. E eu sou só um canal, uma ferramenta de acesso dessa busca do emagrecimento através do autoconhecimento. E não tenha medo de olhar para dentro. Tem feridas que precisam ser curadas para você evoluir como pessoa. Maravilha. Esse foi... Primeiro, obrigado. Prazer. Nada, gente. Obrigado por ter vindo. Por ter vindo, não. Você já faz... Já estava aqui, você me raptou. Fala pra galera onde é teu podcast, onde tá teu conteúdo. Eu tô em um canal no YouTube, mas assim, eu uso as gravações para jogar conteúdos no Instagram. Então é mais para vídeos do Instagram mesmo, tá? Ah, maravilha. Quem sabe, bem breve tem aí algum conteúdo lá. Nos bastidores a gente vai tentar fomentar isso. Esse foi mais um podcast do Pesadão. Se continuar assim, eu continuar trazendo nutricionista, vai ser o podcast do Magrinho, né? Um grande abraço, dá aquele like, comenta aí, manda sua pergunta, suas dúvidas, fala com segue, né, a Thalita, né, nas suas redes sociais, e a gente espera você nos próximos vídeos. Um grande abraço e um beijo do Pesadão. Beijo, gente.